irmãos, com a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um estudo de Escola Bíblica Dominical para Jovens. Nesta semana estaremos dando início ao primeiro trimestre de 2022. Seja bem-vindo a esse canal de bênção de estudo para você, professor jovem de Escola Bíblica Dominical, que tem como base a revista das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Primeiramente, quero desejar um feliz ano novo e que nesse ano de 2020 tudo possa ser melhor em sua vida e que Deus continue galardoando os seus feitos, fortificando na fé e lhe preparando, e lhe enchendo de graça para que você continue esse dócil, amável e inspirador ministério do ensino da Palavra de Deus. Eu me chamo Adriel, sou professor da Escola Bíblica Dominical de Jovens e também coordenador pedagógico aqui da cidade de João Pessoa. E vamos, a partir de hoje, iniciar o primeiro trimestre do ano de 2022. E a lição do primeiro trimestre do ano de 2022 nos presenteia com um estudo sobre o livro de João. O trimestre tem por título Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. O nosso escritor da revista, o pastor Silas Queiroz, tem na interação, tem todo a sua bibliografia no que ele é envolvido dentro da Escola Bíblica Dominical e também pastor dentro do Ministério Santo do Evangelho da Palavra de Deus nas Assembleias de Deus ali na cidade de Roraima, Ji-Paraná. Hoje trataremos da primeira lição. Como é conhecedor dos irmãos, a primeira lição sempre é uma lição introdutória, ela é uma lição diferente, ela traz um panorama geral do que vai ser discutido, conversado, ensinado em todo o primeiro trimestre do ano de 2022. A primeira lição é datada do dia 2 de janeiro do ano de 2022 e tem por título Conhecendo o Evangelho de João. A gente vai observar logo na primeira página algumas diferenças, do nossa lição, modelo da lição do trimestre passado, como foi apresentado para os irmãos. Houve uma repaginada nas revistas de Escola Bíblica Dominical e a de jovens não poderia ficar fora desse novo formato. Logo na introdução, o que seria o nosso texto do dia, agora tem o nome texto principal, e ele está lá em João capítulo 1, versículo 14, que nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Abaixo, o que seria antes a síntese da lição, ele agora muda um pouco o nome, apesar de ter o mesmo conteúdo, mas agora ela vai se chamar resumo da lição. E ele nos diz o seguinte: o Evangelho de João é essencialmente cristológico e singular em relação aos demais evangelhos. Ainda nessa página inicial, que a gente também tem diferente, mais uma diferença, é quanto à leitura semanal, que anteriormente chamava-se agenda de leitura. Agora se chama leitura semanal, que é a cada dia você meditar e aprender um pouco mais para estar mais preparado e mais capacitado para a aplicação da lição no domingo. Amém? Essas são as diferenças principais da página inicial da nova revista de jovens das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Mas agora entrando diretamente na lição do título Conhecendo o Evangelho de João, o que é que nós podemos aprender, o que nós podemos trazer de interessante para você, professor de jovem, desta primeira página da lição. Dentro do versículo inicial, quando de João, capítulo 1, versículo 14, nós vamos observar aí dois verbos, o verbo fazer e o verbo habitar. Quando ele diz, e se fez e habitou entre nós. Você pode também a palavra unigênito, você pode trazer essas três referências para trazer uma explicação bem interessante para o seu aluno. Quando ele fala se fez e habitou, você pode trazer uma comparação com o que está escrito em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 6, especialmente o versículo 8, Êxodo, capítulo 3, e o versículo, especialmente, para a gente demandar tempo, o versículo 8, quando ele diz, porque desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra
a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a um lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, e do ferezeu, e do heveu, e do jebuseu. Esse versículo eu quero trazer para você observar o tempo verbal quando ele diz, porque desci. Observe que no livro de Gênesis e no livro de Êxodo, quando o Senhor se apresenta ao seu povo, ele é de forma figurada, não é ele propriamente, é sempre através de figuras. Nós vamos observar na história do povo de Israel, principalmente no Egito, que o Senhor se apresentou em uma coluna de fogo durante a noite, que o Senhor se apresentou em uma coluna, em uma nuvem durante o dia, e também quando eles construíram o tabernáculo, nós vamos observar que o Senhor encheu toda a casa com fumaça. Então, comparando com esse texto de 1 João, versículo 14, a gente observa que ele se fez carne e habitou. Ele agora não mais desceu como figura, mas ele, o próprio Deus, propriamente desceu à terra. Não mais figurativamente, mas ele se encarnou, ele se tornou fisicamente um de nós, para assim com nós participar do projeto da redenção criado por ele. Aleluia, glória a Deus. Veja uma comparação simples do que era no Velho Testamento e do que é agora no Novo Testamento. E ainda o que você pode trazer dentro do texto principal, a palavra unigênito, o significado da palavra unigênito, né? Normalmente a gente aplica essa palavra no sentido de que ele foi o primeiro, mas não é só no sentido de ser o primeiro. Ele foi o primeiro ungido. Ele foi o primeiro e último ungido. Então, por isso que a palavra uni, de primeiro, gênito, de unção. Então, filho unigênito. Então, ele foi o filho ungido, porque Maria teve outros filhos, mas Jesus era o único considerado e é e sempre foi o unigênito. Veja quanta coisa a gente pode tirar apenas do versículo inicial, agora chamado de texto principal. Ainda o que a gente pode trazer apenas a questão didática é que João foi o único discípulo, né, que morreu de morte natural e mais ou menos com 100 anos de idade. Isso aí é só para você apenas enriquecer com o conteúdo para o seu aluno. Amém? Ainda dentro da parte introdutória nós temos os objetivos. O primeiro objetivo é apresentar a autoria, a época e o propósito do Evangelho de João. O segundo, expor a riqueza doutrinária do Evangelho de João. E terceiro, compreender a cristologia apresentada por João. Nessa parte interessante, nessa parte inicial, é importante você trazer para o seu aluno a questão do que significa cristologia. Dentro da teologia cristã, nós vamos ter diversas teses ou diversas matérias, vamos assim dizer, para ficar mais fácil didaticamente de compreender. Nós vamos ter a questão da apologia, angiologia, bibliologia, armatiologia. Nós vamos ter a questão da cristologia, que é o estudo sobre Cristo, entre outras demais. Então, cristologia nada mais é do que um estudo específico sobre a vida de Cristo aqui na Terra. Amém? Vamos para o texto bíblico, que lá se encontra no livro de João, capítulo 1, os versículos irá de 1 ao 5 e também de 9 ao 14. O que é que a gente pode trazer de interessante, de diferente, né, dentro de toda essa leitura que você, se eu fosse lhe recomendar, eu pediria para que você pedisse aos seus alunos durante a semana que fizesse a leitura do livro de João, né, à medida que fosse estudando. Essa primeira lição ela se pauta nos primeiros versículos do primeiro capítulo de João. Então você poderia fazer a leitura simples e pequena da primeira parte do livro de João, aonde chega até o segundo, a nossa segunda lição, que vai falar sobre João Batista. Então essa leitura introdutória seria do versículo 1 até o versículo 14. O versículo de introdução, a parte de introdução do livro de João. E seria interessante o aluno também acompanhar a leitura do livro domingo a domingo, para que assim ele possa também enriquecer o seu conteúdo e o seu conhecimento dentro deste livro maravilhoso apresentado na Palavra de Deus. Ainda voltando para o texto bíblico, o que você poderia trazer para os seus alunos se encontra no versículo 14, no último versículo, quando ele diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de revelação e de verdade. Observe que ele fala aí, e vimos a sua glória. Essa palavra remete à revelação. É importante você trazer uma informação crucial para os seus alunos, que é visto por ele muitas vezes ensinado de forma errada. Deus encarnou como Jesus Cristo, não para que conhecesse a nós,
Eu vou repetir. Deus se encarnou. Deus veio através de Jesus Cristo, seu Filho Jesus, não para que conhecesse a nós, mas para que nós o conhecêssemos, porque Ele já nos conhece, Ele é o nosso Criador. Ele conhece toda a nossa história antes de nascermos, como diz lá no livro de Jeremias, que é até o dia em que findaremos aqui na terra. Então, quando Jesus desce, quando Jesus se encarna, com o primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 1, como o verbo se fez carne, Ele se revelou a nós. E não apenas se fez homens para nos conhecer, porque Ele já nos conhecia. Amém? Ainda sobre a introdução, estudaremos um livro que expõe com muita clareza, profundidade e objetividade nas principais doutrinas bíblicas, a doutrina de Cristo, uma doutrina cristológica. Amém? Vamos ao primeiro tópico da lição, que tem por título Autor, Época e Propósito. Dentro desse primeiro tópico, é interessante trazer para você, professor, que o livro de João ele é diferente dos outros livros do Evangelho. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de livros sinóticos, porque eles possuem uma mesma linha de pensamento, um mesmo conteúdo, uma forma de compreender a palavra de Deus com a mesma compreensão dos fatos. O livro de João ele é diferente. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas traz para nós um ensino do Cristo humano, da humanidade de Cristo, o livro de João vai nos apresentar a divindade de Cristo. Mateus, Marcos e Lucas traz a humanidade de Cristo e o livro de João vai nos trazer a divindade de Cristo. Outra coisa interessante que a gente vai observar ainda dentro desse primeiro tópico, lá no finalzinho ainda do primeiro subtópico, é quando ele diz que o que muito se destaca na vida de João, portanto, era a sua intimidade com Jesus. Nós aprendemos durante a nossa vida que João era o discípulo amado do Senhor, que João era aquele que vai recostar a cabeça no peito de Jesus, que João era um daqueles discípulos que vai ver Jesus ascender aos céus. Era um discípulo aproximado, o próximo e amado por Jesus. Com isso a gente tira um aprendizado, que quanto mais intimidade nós temos com Cristo, mais Ele se revela para nós. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais amigos de Cristo nós somos, mais Ele tem revelado o oculto para os seus filhos. Então diga para o seu aluno que se ele quiser receber mais de Deus, ele deve buscar mais ao Senhor. Se ele quiser mais intimidade com Deus, o Senhor está com os braços abertos para que possa revelar-se a Ele e através do seu Espírito Santo mostrar o profundo e o desconhecido do poder de Deus para aquele que o buscar. Então, a intimidade com Jesus era reflexo de uma amizade verdadeira, de um relacionamento de proximidade melhor do que o dos outros discípulos. Ainda dentro dessa primeira parte, nós podemos entender que João era um evangelista e um apologista. Quer dizer, o que é apologista? Ele era um defensor da fé. Através dos seus ensinos, a lição vai nos trazer que a muitos foi alcançado o Evangelho por causa daquilo que foi escrito nas linhas do livro de João. Uma coisa interessante é que o livro de João ele vai nos apresentar dois propósitos. Isso não tem na lição, seria interessante você trazer para os seus alunos. Ele vai nos apresentar dois propósitos. O primeiro propósito do livro de João é ensinar. O livro de João ele vai nos ensinar que Jesus é o Messias e que Ele nos ajuda a continuar exercitando a fé em Cristo. O livro de João nos ensina, através do seu maior reflexo, que é o amor, que nós devemos continuar fortalecidos, exercitando a nossa fé em Cristo. Ainda podemos entender o segundo propósito dentro do livro de João. Veja, essa primeira lição é panorâmica, certo? A gente vai dar uma viagem todo o livro de João para mostrar o que vai ser estudado dentro do trimestre. É que o livro de João ele nos ajuda a evangelizar. Ele leva as pessoas a ter fé em Jesus, o Messias. Então, recapitulando, os dois propósitos principais do livro de João é ensinar que Jesus Cristo é o Filho do Messias e que através disso nós possamos crer e fortalecermos a nossa fé para que nós que já somos crentes. E ele também serve para evangelizar, para trazer muitos outros para o reino dos céus, o reino do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos
ao nosso segundo tópico, que tem por título A Riqueza Doutrinária do Evangelho de João. Dentro desse segundo tópico, é interessante a gente observar que a lição vai nos dizer que nos primeiros 34 versículos do primeiro capítulo, que é o que estamos estudando, é possível encontrar revelações claras e profundas acerca das principais doutrinas da Bíblia. Primeiro nós temos a doutrina de Deus, a lição nos apresenta isso, dentro da compreensão da Trindade, né? Quando ele fala que o Verbo se fez carne e o Verbo era Deus, então quando ele fala que o princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele já aponta para a Trindade de três seres com a mesma essência. A gente, quando vai observar também, é que dentro deste início do capítulo, desse início desse tópico, João nos apresenta um papel primordial de cada um dos presentes dentro da Trindade: Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo. É o que nós vamos entender na teologia como a economia da Trindade. A economia da Trindade, ela serve para didaticamente nos mostrar qual é o papel de Deus Pai, qual é o papel de Jesus Filho e qual é o papel do Espírito Santo. O papel de Deus Pai é o Criador de todas as coisas. O papel de Jesus Filho é o Redentor. E o papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado e trazer todos aqueles que por livre e espontânea vontade aceitarem a Jesus Filho e através de Jesus Filho que intercede ao Pai ascender aos céus. Então o nome desse projeto se chama Economia da Trindade. Ela serve para que nós possamos entender que mesmo os três, sendo apenas um, cada um desempenha uma função diferente para que possa cumprir todo o projeto de redenção criado muito antes da fundação do mundo, né? Uma coisa que eu gostaria de trazer para você, professor, é a questão, um esboço rápido de como o livro de João, doutrinariamente, ele é subdividido. Nós vamos observar em 7 tópicos, em 8 tópicos, como o livro de João ele é definido. Nós vamos observar o prólogo, né, que é o início do livro, que mostra que o Verbo se fez carne, está lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Depois nós temos a preparação e o início do ministério, né, que é quando aparece João Batista. Aí nós temos do capítulo 1, 19, e o capítulo 2 até o versículo 11. Nós temos o primeiro milagre na Galileia, o início do discipulado e o surgimento de João Batista. Depois nós temos o terceiro tópico, que é a primeira Páscoa do primeiro ano, onde vai acontecer a cena de Jesus e Nicodemos, Jesus e João Batista, Jesus e a mulher samaritana e a cura em Caná. Isso está lá em João capítulo 4, a partir do versículo 43. O quarto subtópico do livro de João, didaticamente falando para você, professor, entender, é quando ocorre a segunda Páscoa. Nessa segunda Páscoa, nós temos os eventos da cura no tanque, nós temos a oposição dos líderes judeus a Jesus e nós temos os milagres na Galileia. Veja, estamos em João capítulo 6. No quinto tópico, que é o maior, nós vamos ter a terceira Páscoa, é quando vai aparecer os 7 eu sou. A lição vai nos apresentar mais para frente os 7 eu sou, que é quando o Senhor vai dizer que Ele é o pão da vida, capítulo 6, que Ele é a água viva, capítulo 7, que Ele é a luz do mundo, capítulo 8, que Ele é o eu sou, ainda dentro do capítulo 8, que Ele é a porta do aprisco e bom pastor, capítulo 10, que Ele e o Pai são apenas um, capítulo 10, e que Ele é a ressurreição da vida, capítulo 11. E o sexto tópico é a última Páscoa. Veja, são 3 Páscoas que ocorrem no livro de João e a última Páscoa que ocorre nesse sexto ponto, que é a partir do capítulo 12. Nós vamos ter Jesus sendo ungido em Betânia, a entrada triunfal em Jerusalém, Jesus prediz a sua própria morte, Jesus no cenáculo com seus discípulos e a prisão, o julgamento e a crucificação. Isso tudo está compreendido entre o capítulo 12 e o capítulo 18 do livro de João. O tópico 7 é a ressurreição e as aparições do Senhor Jesus, capítulo 20, e termina no epílogo, que é o capítulo 21. Pode ter parecido um pouco rápido, mas depois você dá uma pausa aqui nessa tela que vai aparecer para vocês, e vocês vão conseguir sistematizar o estudo do livro de João e assim compreender. Quando for passar para os seus alunos, depois você revise, para que à medida que você for estudando o livro de João, você vá trazendo essa historicidade dentro
do aprendizado da lição trimestre aula a aula. Amém? Olha só, o que a gente pode ainda trazer dentro desse segundo tópico de importante para você é a presença de que desde o começo do mundo nós temos a Trindade, né? Esse segundo tópico fala da Trindade, onde ele fala naquele versículo clássico, quando ele diz em Gênesis 1, capítulo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mostra que Deus ali não estava sozinho. É uma forma de você mostrar para os seus alunos que Cristo estava presente no Antigo Testamento. Eu vou colocar para vocês algumas referências que vão mostrar também a questão da presença. Paulo também, na lição vai nos mostrar em Colossenses capítulo 1, versículo 17, que todas as coisas subsistem por ele, por causa dele. Ele está fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo. Ainda dentro desse tópico, nós temos a questão da presença de Cristo no Antigo Testamento. O parágrafo lá de baixo vai dizer: Cristo, portanto, não foi um mero assistente junto ao Pai desde Adão, seja de forma teofânica, que é de aparições, seja através de tipos. O Deus Filho esteve presente em toda a antiga aliança, aguardando o tempo em que haveria de se manifestar encarnado para a obra prometida ainda no Éden, quando fala que ele pisaria a cabeça da serpente. Uma coisa interessante, referências que você pode trazer para os seus alunos, nós temos quando Josué, no capítulo 3, versículo de 13 a 15, quando ele pergunta através dos muros se aquele homem que estava com a espada desembanhada era um deles, e ele vai dizer: não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Aí você me pergunta, mas qual é a prova de que o príncipe dos exércitos de Deus era Jesus Cristo naquele momento? Gênesis capítulo 2, versículo 1 faz a mesma referência. Salmos 103, versículo 21 fala também sobre o príncipe dos exércitos do Senhor. Neemias capítulo 9, versículo 6. Não vou fazer a leitura desses versículos, apenas para você trazer ao entendimento e mostrar para os seus alunos que Jesus Cristo aparece em diversos momentos na história do povo de Israel, ainda no Antigo Testamento. Para não passar em branco, vamos ler apenas Salmos 103 e o verso 21. Salmo 103 e o verso 21. E a palavra de Deus nos diz assim: bendize a minha alma ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Quem é o ministro de todos os exércitos de Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo? Amém. Graças a Deus. Antes de entrarmos ao terceiro tópico, vamos a subsídio pedagógico. É com você, professor Pedro. A paz do Senhor, professores. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Nós temos para você 3 dicas pedagógicas. A primeira é retomarmos o que a lição nos sugere. Pois bem, a lição nos sugere a reprodução para os nossos alunos desse quadro que vai aparecer aí na sua tela. Nós temos na página 4 da lição esse quadro sobre o Evangelho de João, que fala sobre o propósito deste livro, sobre a autoria, destinatários, data, panorama, pessoas-chave, lugares-chave. Então são informações imprescindíveis, professor, muito necessárias para que nós venhamos ter uma melhor compreensão sobre este livro que nós estaremos estudando durante todo este trimestre. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. A segunda dica pedagógica, professor, está também na lição e é sobre o último ponto dela. Se você observar, no terceiro tópico da lição, cujo título é Cristologia, Sinais, Sermões e Declarações, nós queremos sugerir para você, professor, a dinâmica da apresentação dos 7 sinais realizados por Jesus que o Evangelho de João nos relata. Começando ali pela transformação da água em vinho, quando na ocasião do casamento que o vinho acabou. Depois ainda tem a cura do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico de Betesda. Você vê isso na página 8 da lição. A multiplicação de pães e peixes,
Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Nós sabemos que Jesus fez muito mais sinais, mas nem todos foram escritos, né? Como nós já vimos. Então, professor, a dinâmica consiste em quê? Você irá escrever numa tira de papel cada sinal desse realizado por Jesus. Por exemplo, cura do filho de um oficial do rei. Em outro papel, Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia. Vai colocar em uma caixinha e vai pedir para que seus alunos, ao final da aula, tirem. E agora eles precisarão colocar na ordem exata. Eles precisarão, com a lição fechada, apenas utilizando a Bíblia, encontrar agora a ordem correta para cada um desses sinais. Então, cada aluno vai tirar, quando chegar nos 7, melhor dizendo, sinais, quando todos os sinais forem tirados, você vai pedir para eles organizarem. E agora eles estarão ali envolvidos em grupo, organizando. Se a sua sala for muito grande, professor, você pode dividir em grupos e recompensar o grupo que terminar mais rápido e colocar na ordem os papéis sequenciados. Ok, professor? Como terceira dica pedagógica, nós queremos dar uma dica que compreenda todo o trimestre, como fizemos nos trimestres anteriores. No trimestre anterior, mais precisamente, nós construímos o nosso portfólio sobre a escatologia bíblica pentecostal. Então nós fizemos o nosso trabalho e foi tudo muito bem elaborado para a glória de Deus. E agora, professor, nós queremos mexer um pouco com os recursos tecnológicos. Nós propomos o quê? Que você solicite a um aluno, logicamente você irá conversar com eles na primeira aula e vai concordar com eles para cada aluno por semana, um aluno por semana, fazer um resumo, um vídeo no seu celular, no próprio celular do aluno, fazer um vídeo de 3 minutos apenas, sintetizando o que ele aprendeu, o que a lição quis passar para ele naquele dia da EBD. Você vai fazer a sua aula normalmente, na semana após a aula, que inicia após a aula, você vai pedir para esse aluno lhe enviar esse vídeo, porque você vai arquivar. Na outra semana após a aula, o próximo aluno vai fazer esse vídeo e lhe enviar e você vai arquivar. Então, ao final do trimestre, nós teremos 13 vídeos de 3 minutos cada. Só que detalhe aqui, professor, agora. O último vídeo da lição número 13 não são os alunos que irão fazer. Porque, como nós já explicamos, o vídeo será feito após a aula da EBD, para que o seu aluno já tenha uma compreensão melhor do assunto estudado. No último vídeo, não. Você, professor, vai fazer antes do dia da aula. Então, o último domingo será dia X. Você vai fazer na semana anterior. O último vídeo já. De 3 minutos também. Se você somar isso, vai dar em média, com algumas edições ali, alguns minutinhos ou segundos passando, 40 minutos. Nós teremos um vídeo final completo, juntando todos os vídeos feitos pelos nossos alunos, para guardarmos como um registro dessa nova lição que estamos estudando sobre os feitos de Jesus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Tá certo, professor? Qualquer dúvida, deixe a sua mensagem aí no YouTube, que nós estaremos respondendo com muito carinho as suas perguntas, tá certo? Essas são as 3 dicas pedagógicas, que você tenha uma aula abençoada junto aos seus alunos, um bom trimestre para a glória de Deus e até semana que vem, em nome de Jesus. A todos, a paz do Senhor.
Ok, dando início ao terceiro tópico, nós temos o título Cristologia, Sinais, Sermões e Declarações. O livro de João ele vai trazer sinais miraculosos, a lição vai nos trazer isso, vai trazer os milagres de Jesus Cristo. Né? Nós vamos observar uma coisa bem interessante que eu gostaria que você trouxesse para o seu aluno, é que diferente dos demais evangelhos, como eu havia falado no início, que os evangelhos sinóticos, que significam a mesma linha de pensamento, apresentam a humanidade de Cristo e João apresenta a divindade de Cristo, eu gostaria de trazer mais um dado interessante para você, professor, que nos assiste, quando ele vai nos dizer que, diferente dos demais evangelhos de João ele vai apresentar duas realidades diferentes. João ele vai nos trazer a visão celestial e a visão divina do Senhor Jesus Cristo. Enquanto que os evangelhos sinóticos mostram uma visão terrena, uma visão de mundo, o livro de João vai nos trazer uma visão celestial. Como assim? Ele vai nos trazer umas imagens importantes, que vai falar do contraste entre trevas e luz, isso está lá no capítulo 1, no capítulo 8, no capítulo 9 e aí por diante. Ele vai nos mostrar a questão da carne e do espírito, você pode ver isso em João 3,16, João 4,24. Ele vai nos mostrar o antigo e o novo, que está lá em João capítulo 2, versículos de 1 a 25. Então, o livro de João, ele é um livro que vai nos mostrar as realidades celestiais, caracterizada pela luz, pela vida e a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você consiga trazer para o seu aluno essa importância, porque o livro de João ele é importante e diferente dos outros, porque ele traz uma esfera espiritual e não só uma esfera humana, mundana, no sentido de história de fatos acontecidos naquele período. Outra coisa importante, ainda dentro desse terceiro tópico, sobre sinais, sermões e declarações, nós vamos ver que o livro de João ele é baseado no amor. Né? João, quando ele vai tratar com os seus... Na carta de João, quando ele vai tratar com o povo de Deus, ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, há um intercessor dos céus, falando de Jesus. Então, ele tem esse lado amoroso de falar. Né? Ele também se identifica, né, com os ensinamentos de Jesus, ele vai revelar Jesus como Filho de Deus, ele vai mostrar que ele morreu para salvar a humanidade. E é nisso que a gente entra naqueles 7 eu sou, que eu já fiz relação para vocês e que eu vou... E à medida que vocês forem apresentando as lições dentro do trimestre, você possa trazer também para os seus alunos. Né? Ainda dentro do terceiro tópico, uma coisa bem interessante que eu gostaria que você trouxesse de tudo que já foi falado, mas que você trouxesse para os seus alunos, é que sobre as narrativas dos milagres de Jesus, só existe uma narrativa que é especialmente e unicamente relatada no livro de João. Você sabe qual é a única narrativa de milagre que só está presente no livro de João? É a ressurreição de Lázaro. Em nenhum dos outros livros do Evangelho aparece falando sobre a ressurreição de Lázaro. Isso serve de forma didática, que se você um dia quiser buscar um conhecimento sobre a história de Lázaro, você é só ir buscar na fonte do livro de João. Então, o livro de João é o único livro que retrata sobre a ressurreição de Lázaro. Glória a Deus, aleluia. Ainda dentro desse tópico que a gente pode trazer de importante para vocês, é sobre as questões dos sermões cristológicos que a lição vai nos dizer. Ele traz uma frase muito interessante quando ele diz que os sinais são importantes, mas não são suficientes. Hoje em dia, isso é muito importante você trazer para o seu aluno, que nós vivemos dias em que as pessoas estão buscando muitas questões dos sinais, das profecias, das visões, dos milagres. Mas o livro de João ele nos ensina que as multidões precisavam não apenas crer no Messias como Deus capaz de realizar milagres, mas como o necessário e suficiente Salvador e Senhor. Traga para os seus alunos essa reflexão, explicando que não devemos viver em busca de sinais, mas devemos buscar viver a vontade de Deus dentro da sua palavra e aquilo que ele nos ensina a todo dia. Afinal de contas, Romanos 10 e 17 vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? E para você trazer para os seus alunos, ainda falando desse final, gostaria de trazer para vocês os 3 versículos chaves do livro de João, que se encontra em João capítulo 1, versículos de 1 a 14, que é parte da nossa leitura bíblica, né, do nosso texto bíblico. Este é um versículo chave do livro de João,
Também o texto áureo da Bíblia, né, considerado o texto de ouro, que é João 3:16, né? E nós temos também o João 15 e o versículo 5, que nos diz: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Graças a Deus, foi uma visão panorâmica do que vamos estudar dentro de todo esse trimestre, do que tange a revista de jovens, falando sobre o livro de João. Eu espero que você, professor, tenha conseguido captar assim o conteúdo aqui passado e que a sua próxima aula, a sua primeira aula do próximo trimestre, seja uma aula abençoada. O que eu recomendo a você é chegar para os seus alunos, agradecer pelo ano que passou, parabenizá-los pelo esforço de estarem na escola bíblica dominical durante todo o ano que passou e juntamente com eles fazer uma oração de agradecimento pela vida e por tudo que Deus tem nos oferecido e nos ofertado aqui nesta terra, nesses últimos dias, neste mundo em que somos passageiros e peregrinos. Amém? Que Deus vos abençoe e que possamos continuar firmes aqui no ensino da Escola Bíblica Dominical para Jovens. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.